A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus por mais uma vez nos encontrarmos para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero ler hoje no Salmo 24, versículo 1, que nos diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amados irmãos, neste salmo, neste versículo que eu acabei de ler, nos diz a palavra de Deus que a terra é de Deus, é do Senhor. E a sua plenitude, isto é, a sua totalidade, e também aqueles que nele habitam, ou seja, os que habitam no universo, no planeta. Esta terra, este planeta é de Deus. Tudo que foi criado, isto é a natureza, os rios, as matas, os animais, tudo aquilo que existe naturalmente pertencem a Deus, porque foi Deus quem criou. E o mais importante é que o ser humano também pertence, diz o Salmo, àqueles que habitam no universo, que habitam na Terra, que habitam no planeta Terra, pertencem a Deus. Mas eu estou trazendo essa palavra hoje para juntos nós meditarmos em algumas questões que nos inquietam e que são motivos de discórdias e discussões para algumas pessoas. Por exemplo, se a terra é do Senhor, se as pessoas que habitam na terra são de Deus, e por que existe tantos acontecimentos? Por que o mal domina? Como entender? Como entender, por exemplo, o que está acontecendo atualmente na Terra? Com um vírus que surge lá na China e se espalha pelo mundo, pela Terra, e interfere na humanidade, em praticamente todas as nações, interferem na vida das pessoas, nos relacionamentos, interfere nos negócios, no sistema financeiro, interfere até nas igrejas, nas religiões. Por quê? Um mal como este interfere no mundo. Se a palavra de Deus diz que a terra é do Senhor e aqueles que nele habitam, e toda a plenitude da terra é do Senhor, como entender isso? Como entender também o que o apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8? Ele diz que aquele que comete pecado é do diabo, é do maligno. Mas o Salmo está dizendo que todos que habitam na terra são de Deus. João está dizendo que aquele que comete pecado é do maligno. Então, queridos, eu sei que isso são questões difíceis que vêm à nossa mente, principalmente nesses tempos de crise. E estes questionamentos, se não forem bem entendidos, pode levar as pessoas a desacreditarem de Deus, a desacreditarem da palavra de Deus. Pode levar pessoas a abandonarem a fé em Deus, deixarem de seguir a Cristo, porque acabam se sentindo confusos, desiludidos,
Muitos hoje até perguntam por que Deus não interfere nessa situação? Por que Deus não impede que essa crise prossiga? Então, esses porquês são inquietantes e são, de certa forma, preocupantes. Por isso, queridos irmãos, eu estou trazendo essa palavra no dia de hoje para orientar você, para que você não se perca no meio desses pensamentos, para que você não se confunda. Portanto, querido, você pode crer absolutamente que a terra é do Senhor. As almas são do Senhor. Lá no profeta Ezequiel, o Senhor diz assim: toda alma é minha. Então a alma que habita na terra é de Deus, a terra é de Deus, as pessoas são de Deus. Mas então o que acontece? Acontece, queridos irmãos, que o maligno invadiu, se apossou. A terra não é dele, a terra não é do diabo, a terra não é de Satanás. A terra é de Deus, porém, a terra está invadida pelo mal. E esta é a questão. O diabo é um usurpador. Ele não é dono, mas ele se apossou. E ele influenciou as pessoas, a humanidade, através do pecado. Então ele colocou o pecado na terra, o pecado entrou no homem, e com o pecado, o maligno começou a ter domínio. Eles têm controle das pessoas, ele se apossou das pessoas e ele interfere até mesmo nos elementos naturais, fazendo com que estas coisas aconteçam. Então o mal existe, é uma realidade. Por quê? Porque o inimigo se apossou da terra, ele usurpou, e pelo pecado ele conseguiu controlar pessoas, dominar pessoas. Por isso João diz assim, que aquele que está no pecado, que vive pecando, é do diabo. Ele não está dizendo que é do diabo porque pertence legalmente. O diabo não criou, pertence de uma certa forma, porque o diabo se apossou e tem o domínio. Por isso, João diz que é dele, porque ele está dominando, ele está de posse, porém, originalmente pertence a Deus. Você está entendendo? Então, se você entende isso, você começa a entender por que essas questões. Porque o mal, porque o domínio do mal sobre a terra, se a terra é de Deus. Se ele é o dono, porque ele deixa que o maligno domine. É porque, primeiro, o maligno se apossou e impôs um sistema de pecado sobre a humanidade. Com isso, ele tem um domínio temporário. Só que este domínio vai acabar. Esse domínio terminará. Na próxima palavra, eu vou falar mais sobre o fim desse domínio do diabo e do mal sobre a terra. Por hoje, que Deus te abençoe.